Muito obrigado. Obrigado, pastor Richard. Obrigado, irmãos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui na Lagoinha, no Carisma. Eu gosto muito do ambiente de instituto bíblico, de seminário, porque foi onde eu passei boa parte do meu ministério. Então, sempre dei aula nos seminários da minha denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, e outras denominações também. E hoje estou ligado ao Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que funciona na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde a gente oferece mestrado, doutorado, e onde também, aqui e acolá, eu tenho a oportunidade de dar algum módulo, alguma aula por conta da agendada, né, como disse o pastor Richard aí. Então, para mim, eu me sinto muito à vontade nesse ambiente. Eu pensei sobre o que é que eu iria trazer para vocês. Eu pensei em fazer uma exposição dos 4 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo trata de uma questão bastante atual, que é a unidade da igreja e a divisão dela em torno de personalidades. Ele fala do culto à personalidade, ele fala da falta de entendimento da igreja, do que é o Evangelho, porque se a igreja tivesse entendido o Evangelho, não se dividiria em torno de nomes. E ao fazer isso, ele trata de muitos pontos e assuntos que têm a ver com a liderança, o papel do líder, como o líder deve se ver, se considerar. E ele termina no capítulo 4 com algumas considerações sobre o próprio ministério dele, que estava sendo criticado por alguns membros da igreja de Corinto. Então, é uma passagem muito rica, ela traz muitas lições para vocês, para mim, para vocês que são líderes e que irão exercer essa liderança, se já não estão. Então, meu objetivo é teológico e prático, até porque não dá para separar essas duas coisas no apóstolo Paulo. Você vê, o problema da igreja de Corinto é que havia, que a gente sabe, 4 grupos dentro da igreja, que não conviviam e que tinham dificuldades de relacionamento. Ele, como apóstolo, ele poderia simplesmente ter passado um decreto apostólico dizendo, acaba com isso. Só que ele leva 4 capítulos para convencer os membros daqueles grupos e a igreja de que aquela atitude estava errada. E ao fazer isso, ele expõe os motivos pelos quais a unidade deve ser seguida e como ela deve ser procurada. Ou seja, ele faz primeiro bastante teologia, exposição dos princípios bíblicos, para depois entrar na questão prática, porque não dá para dissociar as duas coisas. A prática, que não é orientada por uma boa doutrina, uma boa teologia, ela vira pragmatismo, ela vira ativismo, e acaba caindo num frenesi louco em busca de resultados e coisas dessa natureza. Por outro lado, a doutrina que não tem resultados práticos, ela vira simplesmente diversão de teólogo de gabinete, não tem propósito ou razão, nem ajuda a igreja. Mas em Paulo você encontra a combinação dessas duas coisas. Um teólogo, uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, sabia articular bem os princípios fundamentais, e um coração pastoral, que usava aquela teologia para abençoar a igreja e ajudar a igreja nas suas necessidades. Então esse capítulo ele é bem conhecido, ele trata dessa questão. Se você tem interesse em se aprofundar, eu escrevi um livro em cima desses 4 capítulos, o título é Uma Igreja Complicada, e ele é editado pela Cultura Cristã, onde tem muito mais detalhes do que aquilo que eu vou dizer aqui agora para vocês.